E já está. Pronto. Rui, passo-te a palavra. A mim? Não, agora é com a Ana. Agora sou eu. Ana, vamos a isso. Então, vá lá. Bom dia a todos e obrigada por se terem juntado aqui ao RGPD. Nós quisemos fazer este webinar, no fundo, partilhar um bocadinho do RGPD, porque aqui com a APPM, porque o RGPD faz 5 anos este ano e mais uns tantos de preparação do mercado. E o RGPD, como lei pioneira no mundo, acho que merece que a gente o vá festejando. Eu aquilo que vou tentar vos transmitir é a minha visão do lado do marketing, não vou falar de artigos nem partes da lei, mas vou-vos falar de coisas que são legais e que é a forma como nós também aplicamos o RGPD. Então, eu trabalho há muitos anos com a parte dos dados, porque a One-to-One é uma empresa de marketing, a sua gênese é de marketing direto. Antes disso também trabalhei na Publicis com marketing direto, já havia lei de proteção de dados e, portanto, sempre fomos regulados e sempre nos regulamos. Então, vou tentar ver se isto está aqui assim qualquer coisa que não me está a fazer. Só um bocadinho. Vocês estão a ver a minha apresentação? Estamos, Ana. Estamos. Só que eu não a estou a fazer, eu não estou a conseguir que eu ande para a frente. Podes vir aqui, só um bocadinho, está bem? Okay. Eu aviso que eu não tenho assim muita habilidade para estar com malabarismos e coisas assim para vos entreter. Portanto, lamento não conseguir fazê-lo, mas daqui a pouco já vamos começar aqui então com a passagem da apresentação. São pequenos problemas que às vezes surgem. Exato. Mas tudo tem solução. Estão a ver? Sim, está sim. A entrar, Ana, já está. Okay. Já está a passar. Obrigada. E tenho o microfone ligado. Tenho. Pronto. Muito bem. Então, só para situar, portanto, a One-to-One trabalha com a área de tecnologias de marketing, digamos assim, e por isso o RGPD faz parte da nossa vida. Eu fundei a One-to-One já há 20 e tal anos e tenho experiência nesta matéria e é isso que eu vou tentar partilhar convosco. Portanto, aqui no nosso alinhamento, a nossa primeira questão é porque é que é importante estar em conformidade com o RGPD. Eu não sei muito bem o que é que são as funções das várias pessoas que estão aqui assim a assistir ao webinar, mas vou tentar ser um bocadinho mais larga. Por isso, o que é importante e porque é que é importante estar em conformidade? Porque as sanções são altamente penalizantes. E então, nós estamos a falar não só do bloqueio da base de dados, que é um prejuízo enorme, como de multas avultadíssimas. Eu vou falar um bocadinho mais disto no final, só queria era situar que, no fundo, o legislador, a Comunidade Europeia, quando lançou esta lei, a sua preocupação foi tão grande que fez mesmo com que as pessoas, as empresas, as organizações, portanto, no fundo, todas as entidades que mexem com dados, elas têm que estar conformes e compliance com o RGPD. Então, vamos aqui, eu vou-vos dar no final um mind map, que é no fundo uma estrutura, eu posso-vos mostrar aqui rapidamente, vou fazer só a partilha aqui do ecrã, a ver se consigo fazer isto bem feito, só vos mostrar o mind map que nós vos vamos mandar no final, que é esta estrutura
em que depois tem, no fundo, o resumo que também está no PowerPoint. Pronto, mas isto dá um overview numa folha de papel das coisas mais importantes do RGPD. Estão a vê-lo, não estão? Sim, Ana, estamos. Pronto. Então, vou fechar o mind map. Pronto, vamos voltar então aqui. Os fundamentos do RGPD. No fundo, a primeira grande regra, a propriedade dos dados não é das entidades, é dos cidadãos, é das próprias pessoas. E o conceito aqui é que nós todos, enquanto cidadãos, permitimos e damos autorização que as entidades tratem dos dados. E por isso é que é preciso tanta segurança, porque no fundo as entidades estão a ser os zeladores de segurança e da propriedade dos dados que não são delas. E se nós tivermos isto presente, então compreendemos toda a lógica que está por trás do RGPD. Portanto, os dados são dos próprios cidadãos. Depois temos a questão do respeito, que é um dos maiores fundamentos do RGPD, do mercado livre e da forma como se faz o tratamento dos dados. Em termos do respeito, temos aqui 3 grandes pilares: a privacidade, os direitos dos cidadãos e liberdades, o seu direito de imagem, o seu direito de informação, o seu direito de ser informado e de informar, de poder ser livre, no fundo. E da privacidade, que depois se desdobra em 2 grandes princípios, 2 grandes fundamentos do RGPD, e que tem a ver com o Privacy by Design e o Privacy by Default. E isto simplesmente é o mínimo indispensável que as empresas podem tratar em termos de dados. Ou seja, o Privacy by Design quer dizer que quando nós damos autorização para tratarem dos nossos dados, os dados que damos autorização devem ser o mínimo possível. E o Privacy by Default é que, por defeito, as empresas têm que respeitar a privacidade dos cidadãos. E isto depois vai desdobrar-se em inúmeras situações ao longo do RGPD. Depois, em termos de mercado, se isto não tivesse sido feito na Comunidade Europeia era estranho, portanto, apologistas do mercado livre, concorrencial e todas as regras de defesa do consumidor. Em termos de tratamento, não pode haver discriminação, o tratamento pode ser automatizado, podem haver perfis, podem ser criados perfis. Claro que está tudo na parte depois dos consentimentos que a gente vai falar a seguir. Mas muitas vezes, não se pode criar perfis. Podem-se criar perfis. As pessoas têm é que saber que eles existem. Também dar aqui só uma nota de que tudo o que é comercial é diferente do marketing. Ou seja, a relação comercial com os cidadãos e com os clientes, neste caso, se há uma relação comercial, há uma empresa que vende qualquer coisa a alguém, está consubstanciado num contrato. Pode estar escrito ou não está escrito, mas está consubstanciado no contrato. E a relação comercial, em termos dos dados e da forma como se comunica com o cliente, tudo o que está ao abrigo dessa relação comercial não está propriamente dentro do RGPD. Portanto, se eu preciso de contactar uma pessoa por causa de uma garantia, ou de uma extensão de garantia, ou de um defeito de fabrico, qualquer coisa, eu posso contactar mesmo que não tenha a permissão dela. Enquanto que no marketing não. O marketing, para fazer o seu trabalho e para comunicar com as pessoas, tem que respeitar tudo o que está no RGPD. Aqui, em termos de âmbito. Então, âmbito territorial. Nós estamos a falar de uma lei que abrange a União Europeia. Ela, como começámos por falar, está em vigor há 5 anos, e o que é extraordinário é que, passados 5 anos, nós temos este mapa que tirámos do site da ONU, em que 71% dos países já têm legislação próxima do RGPD, ou pelo menos leis de proteção de dados, o que é mesmo extraordinário.
Se depois vocês vão ter acesso à apresentação, portanto, basicamente temos aqui meia dúzia de países que não têm sequer dados e outra meia dúzia que não faz tensões de ter leis de proteção de dados. Mas isto é mesmo a União Europeia quis ser o líder nesta matéria, conseguiu, aliás, já está a dar o passo igual da inteligência artificial, na legislação da aplicação da inteligência artificial, e provavelmente vai-nos acontecer a mesma coisa, e portanto, pelo menos em termos de regras e de legislação do mercado, estamos sempre à frente. É pena que às vezes não estejamos tão à frente na forma de o fazer, mas pronto, isso é outra conversa. Então, agora, no âmbito do tratamento dos dados pessoais, temos aqui assim diversas situações que são que no fundo são aquelas que mais interessam à parte do marketing, digamos assim. Aqui no nosso alinhamento nós tínhamos lá uma segunda questão que era a política de privacidade versus os consentimentos. E muitas vezes confunde-se a política de privacidade com o facto de já se assumir que as pessoas estão a dar o consentimento. Não é assim. A pessoa, o cidadão, um cliente, para dar o seu consentimento, ele precisa de ser expresso. Ou seja, ele precisa de dizer, sim, eu quero dar o meu consentimento. E não é só o consentimento em geral. É o sim, eu quero dar o meu consentimento para me comunicarem pelo canal A, B ou C, se é um e-mail, se é o telemóvel, se é uma morada de casa, se é um telefone fixo, ele tem que dar por canal e tem que dar por finalidade. Ou seja, muitas vezes nós vimos nos sites registros para a newsletter. E o registro para a newsletter é básico. Dá-nos o e-mail e ficamos registados. Muitas vezes tem lá o opt-in, outras vezes nem por isso. Mas esse registro da newsletter é para a newsletter, não deve ser usado para outras finalidades que não sejam a newsletter. Portanto, se nós interiorizarmos que o consentimento tem que ser feito por finalidade e por canal, então estamos sempre compliance com o RGPD. Então, temos o consentimento, a recolha, como é que se faz a recolha, como é que se trata, as atualizações, eu já vou desenvolver um bocadinho, o tratamento que é feito, a eliminação dos dados, que é também um dos âmbitos muito importantes aqui dos dados pessoais, nós não podemos andar a conservar dados durante anos e anos, e o tratamento a menores de 18 anos, ou seja, a crianças e adolescentes. Tem as suas regras e que nós temos que as respeitar. Em termos de consentimentos, então, por finalidade, como já falei, se é newsletter, se é um programa específico que a empresa tem, se pelo contrário é a generalidade das comunicações de marketing, então também quem dá a autorização deve saber que é para todos os efeitos de marketing e isso tem que ficar muito claro. Enquanto que uma política de privacidade explica a forma como são guardados os dados, como é que tem acesso ao DPO, ao encarregado de proteção de dados ou à pessoa responsável por fazer a manutenção da base de dados, no consentimento é simplesmente a autorização para a comunicação. E aí, por isso é que isso tem que ser explícito e a forma de o fazer também tem que ser muito explícita. E, como já disse também, por canal. Depois temos a recolha, como já falámos há bocadinho no Privacy by Design e Privacy by Default, nós o que temos que respeitar aqui no RGPD é que não podemos estar a pedir ou não devemos estar a pedir às pessoas imensos dados que depois não são utilizados e não acrescentam valor, muito pelo contrário, até limitam que as pessoas deem a sua autorização por estarmos a pedir tantos dados. Também sabemos que não podemos pedir dados sensíveis, ou seja, nós não podemos pedir dados sobre raça, não podemos conservar dados sobre religião, por opções políticas, todo esse tipo de dados são considerados sensíveis e não são passíveis de serem guardados em bases de dados de marketing, a não ser que sejam casos especiais de empresas de saúde, de outro tipo de situações, de órgãos estatais, aí têm regulações próprias e, portanto, têm que ser às vezes pedidas autorizações especiais, etc. Portanto, no fundo,
Os dados devem ser mínimos e limitados. Basicamente, é esta a mensagem que nós devemos de reter. Depois, os dados são recolhidos e têm que ser atualizados. E na atualização também temos as suas regras. Temos regras que podem envolver toda a área digital, que hoje em dia é o que é mais usado, mas quando uma pessoa vai a uma loja física, também pode ser a oportunidade para se fazer a atualização dos seus dados pessoais. Hoje em dia também já não se usam DMs, que era a forma de há 20 anos de se comunicar basicamente com as pessoas, há 20 ou há 30, mas os DMs também eram importantes para tratamentos das devoluções, é uma das formas de tratar a atualização dos dados. Na área digital, que é o que se usa hoje em dia, porque acaba por ser muito mais rápido e eficiente também, na utilização de rich messaging, portanto, se as pessoas puderem responder, de formulários online, no e-mail, as não entregas, ou nos SMS, as não entregas, ou na notification push, também nos ajudam a fazer a atualização dos dados pessoais, porque se a pessoa não está a receber uma push ou não está a receber um SMS, é porque o seu telemóvel tem qualquer problema. Os operadores também dão essas indicações. Através das indicações dos operadores, nós também conseguimos perceber se é uma situação mais definitiva ou mais temporária e, portanto, também podemos gerir aí e ajudamos os nossos clientes a gerirem o seu orçamento, a não fazerem sistematicamente envios para números que já não existem ou que estão com a caixa cheia, etc. Agora, passando aqui ao tratamento. O tratamento tem aqui, assim, 3 grandes regras do RGPD. Tem que ser lícito, tem que ser leal e tem que ser transparente. Ou seja, no fundo, aquilo que estamos a dizer ou aquilo que o legislador quis dizer é, se as entidades estão a fazer a guarda dos dados pessoais dos cidadãos, ou seja, eles são, no fundo, um intermediário, então têm que fazer o seu trabalho de forma a que o cidadão que confiou na empresa, a empresa também tem que fazer o seu tratamento de forma leal, de forma lícita e transparente para que o cidadão não tenha surpresas relativamente aos seus dados e por onde eles andam. Os processos têm que ser documentados, registados e, caso haja necessidade de uma auditoria, caso haja necessidade se houve uma violação de dados, se houver necessidade de fazer o tracking de todo o processo, tem que haver uma prova de cumprimento do RGPD. Portanto, no fundo, hoje em dia, o tratamento de dados pessoais tem que estar todo documentado e registado e tem que ser possível de ser provado. E, basicamente, os sistemas têm que cumprir este âmbito nos processos. Nas tecnologias, basicamente, hoje em dia o que se usa são plataformas, softwares. O Big Data pode fazer e alimenta também o RGPD. O RGPD, no fundo, também rege situações de Big Data, de inteligência artificial, de machine learning. Portanto, tudo o que é a gênese do RGPD tem que ser aplicado a estas novas tecnologias da mesma forma que o básico. Portanto, se eu estou a trabalhar em inteligência artificial, tudo o que eu trabalho ou é anónimo, ou foi anonimizado, ou então eu tive que ter autorização dos cidadãos para poder fazer este tipo de trabalho. E é, no fundo, isso que está aqui em causa. Essas pessoas deram ou não autorização para este tipo de trabalho. Muitas vezes também se confunde a situação de as pessoas deram autorização no início e depois nunca mais houve um refresh dessa atualização. Claro que a economia vai evoluindo e, por vezes, é preciso pedir atualizações de consentimentos às pessoas, até porque há novas finalidades ou há novos objetivos no tratamento. Portanto, não é só para a comunicação, é também na questão da forma como se faz o tratamento de dados, se há ou não autorização das pessoas. E muitas vezes para o IA nem é preciso haver tratamento, porque pode ser anonimizado e pode ser tratado estatisticamente, e aí não é necessário. Mas pronto, é o âmbito que nós temos e temos que o aceitar e temos que funcionar dentro deste âmbito. Portanto, aqui só para
fazer o ponto entre a gestão das permissões, porque nós vamos sair do âmbito, exatamente. A gestão das permissões com as devoluções de toda a comunicação que é feita é muito importante para fazermos a atualização da base de dados e o ponto de que a política de privacidade não substitui a parte do opt-in, ou seja, dos consentimentos. Queria deixar claro esse ponto. Depois, então, nas regras, os dados pessoais a tratar não podem ser dados sensíveis, como já falámos. Basicamente, o que interessa às marcas é conhecer as pessoas pelo seu modo de estar no mercado, daquilo que compram ou daquilo que não compram e que as marcas gostariam que elas comprassem e, portanto, o tratamento dos dados pessoais deve ser feito com base em dados de mercado ou dados da própria pessoa que a possam identificar, digamos assim. Portanto, por isso é que se tratam as transações, por isso é que se trata o nome para se personalizar a comunicação, por isso é que se tratam os telemóveis para chegar ao telemóvel certo, etc. Este regulamento também ajudou muito a aumentar a qualidade dos dados, porque a maior parte das ferramentas trabalha com listas, as listas estão-se sempre a desatualizar, portanto, quando vamos fazer um e-mail, temos uma lista de dados, essa lista, passado um bocadinho, se a pessoa já fez uma transação, ou se fez uma transação, seja no site, seja numa loja, ou se preencheu um formulário, ou se foi alvo de uma ação de outbound ou de inbound, o que seja, os dados já ficaram desatualizados. Por isso, a gestão das listas é muito crítica e tem que ser centralizada, digamos assim. Depois temos a parte do pedido de unsubscribe, que não é só no e-mail, também é no SMS. Muitas vezes nós recebemos SMS com stop SMS ou outro tipo de situação, exatamente para que as pessoas, se não quiserem continuar a receber mensagens naquele dispositivo ou naquele e-mail, o possam fazer de uma forma rápida e expedita. Depois temos a parte do prazo dos dados, e os prazos têm a ver com a conservação e com a comunicação, e também as regras obrigam, consoante o tipo de empresa, a ter um encarregado de proteção de dados. Este encarregado de proteção de dados também tem muitas regras, deve ser uma pessoa, pode ser preferencialmente dentro da empresa, mas deve ser isenta, não deve confundir as suas tarefas diárias com esta, portanto há aqui assim uma série de regras relativamente aos próprios cargos, mas isso também não faz parte do âmbito aqui deste webinar e eu vou passar um bocadinho à frente do encarregado de proteção de dados. Então, aqui nos prazos dos dados, que é o que nos interessa aqui mais, no marketing, temos duas situações distintas. Uma é o prazo que vamos ter para comunicar com as pessoas, outra é o prazo que vamos ter para conservar os dados. Então, para comunicar, é importante que as pessoas, é importante e é obrigatório que as pessoas saibam quanto tempo é que as empresas guardam os seus dados para comunicação, ou seja, se eu hoje fiz um opt-in para receber uma newsletter e não me dizem nada, eu já sei que toda a minha vida vou receber aquela newsletter, mas o RGPD obriga a que haja um prazo de comunicação. E, portanto, geralmente as empresas têm adotado prazos de 3 anos, 5 anos para comunicação. Depois, tem a ver também com a interação, ou seja, se não há nenhuma interação com essa pessoa, tem a ver com a interação, ou seja, a contagem do prazo da comunicação. Não quer dizer que o prazo seja contado a partir do dia em que eu faço o opt-in, pode ser contado a partir do dia em que eu fiz uma interação com a marca. E, portanto, aí já anda para a frente outra vez. E esta lógica da interação é muito importante para mantermos a base de dados ativa. Ou seja, se nós comunicamos com os nossos clientes, mas depois não temos forma de saber minimamente se eles estão a receber, se eles estão a clicar, se eles estão interessados, se eles precisam de ter alguma ferramenta para nos darem feedback ou nós podermos recolher isso para podermos considerar que a partir dali estamos a contar um novo prazo, estamos a perder a hipótese de aumentar a nossa base de dados e assim só vamos
diminuir. E não é isso que se pretende. O que se pretende é ter uma base de dados saudável, dinâmica, com qualidade. Depois temos a parte da conservação dos dados para efeitos estatísticos ou para efeitos de tratamento dos dados. Aí, geralmente, os prazos são maiores, os dados pessoais podem ser anonimizados e ficam só ativos os dados das transações. Portanto, é aqui assim um misto também de situações, mas em termos de prazos não devemos descurar esta situação porque ela também faz parte das regras do RGPD. Só um bocadinho, vou só aqui pôr combustível. Eu queria só voltar aqui atrás numa coisa. Depois temos aqui uma outra vertente que tem a ver com os direitos dos cidadãos. Ou seja, eles dão às entidades a guarda dos seus dados, mas têm o direito de consultá-los. Têm o direito de os atualizar, de se oporem ao seu uso, de pedirem esquecimento dos dados e têm o direito da portabilidade. Vou então explicar um bocadinho cada uma destas situações. Na consulta, geralmente é na política de privacidade que é colocado o contacto, que geralmente é um e-mail. Às vezes há marcas que, para dificultarem a vida aos cidadãos, colocam uma morada. Nós recomendamos sempre que seja colocado um canal fácil, um telefone, um e-mail e, em último lugar, a morada, porque nós temos que facilitar a vida aos cidadãos. Temos sempre que pensar que, no fundo, os dados são deles e não são das entidades. Portanto, devemos de colocar um meio fácil de contacto se o cidadão quiser fazer a consulta dos seus dados. E isso geralmente está na política de privacidade. Depois, havendo essa possibilidade, ou havendo formulários que são enviados para os clientes, ou se o cliente tem uma área privada no e-commerce, no site da marca, ou o que seja, devemos de fomentar que haja atualização dos dados, ou numa app, pronto, e que a app esteja ligada também ao sistema central, devemos de fomentar que haja atualização dos dados, por todas as razões e mais alguma. Porque se nós tivermos dados atualizados, fazemos as coisas com muito mais fiabilidade. Depois, o cidadão pode se opor, e esse direito de oposição geralmente é feito através do contacto que existe na política de privacidade. Pode opor-se a que sejam tratados os seus dados, o que é diferente do direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento é um direito que foi criado nesta lei, em que permite que os cidadãos peçam às marcas para apagarem, entre aspas, os seus dados da sua base de dados de marketing. Este direito ao esquecimento tem algumas regras, ainda está um bocadinho confuso em algumas situações, porque em termos de tecnologias nós não podemos apagar completamente os dados, mas pronto, já está assente que aqui o princípio foi de a marca deixar de comunicar com a pessoa e ter condições para não mostrar mais os dados ou para não poder editar mais os dados dessa pessoa na sua base de dados. Depois, o direito da portabilidade, ele nasce essencialmente por causa das empresas de telecomunicações, dos operadores de telecomunicações, para facilitar a transferência de dados de um operador para outro, mas também foi, no fundo, abrange todo o mercado e abrange todas as entidades. No fundo, é uma coisa que está muito pouco em uso ainda, porque também não se justifica muito em termos de mass market, porque são meia dúzia de dados que as empresas guardam das pessoas. Estamos a falar basicamente dos dados pessoais, enquanto que os operadores têm muito mais dados, mas pronto, no fundo aqui assim o direito à portabilidade é pedir à entidade que tem os dados que forneça um fecheiro que a pessoa possa fornecer à nova entidade a quem vai dar a sua autorização de comunicação e de dados, e assim a partir daí já ficam com os dados anteriores no novo operador. Portanto, basicamente é este o direito da portabilidade. Em termos de conformidade dos dados, então, os dados
há aqui duas grandes áreas nas tecnologias e nas soluções que são trabalhadas. Por um lado, dados e, por outro lado, segurança. E então, o RGPD também obriga a medidas muito restritivas em termos de segurança dos dados. Então, em termos dos dados, nós distinguimos a gestão dos dados do processamento dos dados, ou seja, a gestão dos dados será todo aquele processo da recolha, da atualização, da manutenção. E o processamento dos dados é todos os processos que fazem manuseamento, alteração de dados ou estatísticas sobre os dados. E tudo isso deve também estar em conformidade com o RGPD. Em termos de segurança, o RGPD obriga a medidas de proteção. As medidas de proteção de dados são bastante rígidas, digamos assim, e obriga também a algumas atitudes face à violação. Eu não sei se sabem, mas Portugal é um dos 3 países da Europa com mais ataques a bases de dados. E então devemos todos ter uma atenção redobrada sobre esta situação. Na violação, as multas são muito altas, podem ir até 4% do volume de negócios. As entidades têm por obrigação notificar a CNPD da violação. Antes do RGPD, tínhamos um regime em que a CNPD podia fazer auditorias ou investigações, digamos assim, a entidades e às suas bases de dados. Hoje em dia, a CNPD reage por pedido, é o cidadão que se queixa, ou é alguém que se queixa, ou então se sabe das situações, porque as entidades são obrigadas a notificá-las. Portanto, é aqui o ónus da prova na entidade. E a entidade também é obrigada a informar o titular dos dados de que houve violação e deverá fazê-lo e informando também das medidas que está a tomar para minimizar o impacto dessa violação. Em termos de medidas de segurança, portanto, temos, por um lado, prevenção, devemos de tentar ter as bases de dados em locais seguros, em locais que sejam controláveis. Eles até falam em medidas técnicas e administrativas de regulação. Depois devemos ter os dados anonimizados, ou cifrados, ou pseudonimizados, portanto, o que queiramos colocar que seja confortável para a entidade, no fundo, para que, se houver um ataque ou se houver uma violação, não se saiba que aquele e-mail é da Ana Beirão, mas se calhar é de uma Ana B e aí pode ser qualquer pessoa. De qualquer maneira, até os e-mails devem estar cifrados para evitar essa violação. Há softwares hoje em dia de anonimização e agora está-me a falar de encriptação e desencriptação e, portanto, não é assim tão complicado. E depois, também temos a questão da destruição, ou seja, o RGPD também é apologista da destruição de dados. Por isso, quando um dado já não está dentro do prazo da comunicação e já não está dentro do prazo da conservação de dados que a entidade se propôs e que comunicou aos seus cidadãos e seus clientes que o conservava, então devem ser destruídos. Pronto, e também aqui há muitas técnicas de destruição que podem ser aplicadas, mas é importante ficarmos com este conceito, ou seja, passou o prazo da comunicação, passou o prazo da conservação, não há interesse nenhum em manter os dados, porque só estamos a fazer com que haja a possibilidade de uma violação futura. Portanto, quanto mais cedo se destruírem, mais cedo ficamos descansados. E, portanto, aqui temos na conformidade. Vamos agora passar para o último ponto, antes das perguntas. Consegui acelerar, cá.
Aqui, no último ponto, temos os operadores. E nos operadores temos, então, duas grandes... Nós, o one-to-one, somos os subcontratantes. Os nossos clientes são as entidades. As entidades têm uma série de regras, são eles os principais responsáveis pelo tratamento dos dados, têm que contratam aos subcontratantes diversos serviços e essa responsabilidade, alguma dessa responsabilidade é partilhada, nem toda é partilhada, portanto, há a responsabilidade que é só das entidades, mas também os subcontratantes têm responsabilidade no tratamento dos dados. E isto é muito importante que fique regrado, que fique contratado. Há grandes confusões por causa de vários subcontratantes existirem e, portanto, depois fica partilhada a responsabilidade, o que também não é bom. Mas pronto, é um caminho que está a ser traçado e só passaram ainda 5 anos e, portanto, há ainda muitas coisas a fazer. E pronto, cheguei assim ao final desta voltinha e agora íamos passar às perguntas e respostas e eu vou deixar-te... Ok, muito bem. Ok, muito obrigado, Ana. Tenho aqui um último, só um bocadinho. Ok. Tenho aqui um apelo a fazer. Sim. Portanto, os subcontratantes... Estão a ver a minha apresentação? Sim, sim, sim. Ok. Sim, Ana, estamos. Então, tenho aqui o último slide, que é do estudo que está a decorrer, feito com a APPM e connosco, para podermos medir um bocadinho como é que estamos em termos de RGPD em Portugal. Eu vou colocar o link no chat para quem ainda não teve a oportunidade. E pedimos a vossa participação para ver se este mercúrio sobe no termómetro, para a gente medir o pulso aqui do RGPD no nosso mercado. E pronto, então, isto sim. Ok, muito obrigado, Ana. Entretanto, nós já pedimos algumas perguntas. Neste tipo de webinars, normalmente as pessoas evitam um bocadinho, às vezes é um bocadinho de vergonha, mas eu tenho já aqui algumas questões que eu acho que eram importantes nós abordarmos e ver se com isso também conseguíamos ajudar aqui as pessoas que nos estão a ouvir. Há aqui um ponto que normalmente sucede, que eu ouço imensas vezes nas minhas aulas, nas aulas de pós-graduação, normalmente são pessoas que já estão numa vida profissional ativa e, portanto, já têm alguma experiência, e uma das coisas que normalmente questionam é a nossa entidade fiscalizadora, a questão da CNPD, normalmente não tem uma imagem para o mercado de que é muito ativa, que faz muitas coisas e tudo mais, e então porquê é que as empresas se devem preocupar em cumprir com estas legislações? E um dos argumentos que normalmente eu tenho para esse tipo de situações é que, obviamente, sim, é sempre um risco que as empresas têm que correr, ou seja, basicamente, se estão a prevaricar contra a regulamentação, isso traz consequências, não apenas a questão de multas e tudo mais, mas também a imagem da própria marca que está por trás. Mas mais do que isso, há uma coisa que eu acho que é preponderante, e eu gostava de saber aqui a opinião da Ana, que eu acho que é bastante importante. Normalmente nós apenas pensamos no nosso pequeno país, Portugal, e o que é um facto é que isto é um regulamento europeu. E lá está, isto está presente em todos os outros países europeus e não apenas isso. Hoje em dia até é LGPD do Brasil. Como vimos, já no mundo inteiro imensas. Exatamente. Então as legislações já estão bastante sedimentadas em todos os locais. E uma coisa que às vezes nós nos esquecemos é que a internet é completamente internacional nesse aspecto, ou seja, qualquer pessoa que pode vir de outros países pode estar a aceder aos nossos websites, às nossas propriedades online. E uma das coisas que eu acho que as pessoas esquecem é que nós podemos ser processados basicamente por entidades fiscalizadoras dos outros países. Por exemplo, casos que estão completamente conhecidos, a entidade fiscalizadora, por exemplo, da Alemanha e da Itália, são altamente dinâmicas. Exatamente, era essa a palavra que eu queria dizer para não ser mais rígido, mas sim, elas atuam e isso existe um risco. Muitas vezes nós pensamos, mas a nossa entidade aqui é um bocadinho, não tem muitos recursos, as coisas às vezes não parece que estão a funcionar, mas estão, para já eles estão a atuar bastante bem, tendo em conta os recursos que têm, mas eu gostaria de saber a opinião da Ana nesse aspecto, ou seja,
Muitas vezes nós consideramos, mas a CNPD poderá ou não agir com essa firmeza e tudo mais. Mas eu acho que aqui é muito mais abrangente, é também uma situação internacional e que nós podemos estar sempre alvo a poder ser que o atingidos. RGPD mudou o ónus da prova. Exato. E enquanto que antigamente a CNPD atuava por iniciativa própria, hoje em dia atua por uma denúncia. Portanto, alguém no mundo denuncia e alguém tem que atuar. Portanto, claro que a CNPD tem muita falta de recursos, é pena, é pena mesmo, mas Sim. o papel deles não é de atuar por antecipação, o papel deles é de reagir a um pedido, a uma denúncia, digamos assim. E, portanto, nos mercados, na Alemanha e na Itália, eles de certeza que denunciam muito mais do que em Portugal, que nós somos um país de grandes costumes. Mas isso não, eu acho que o ponto aqui é a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa e as multas são elevadíssimas, portanto, é assim, não devemos nunca pensar que a CNPD não tem recursos e não tem gente, não, porque quando as coisas acontecem... Exato. Há aqui uma outra questão que eu acho que era de preponderante e que eu acho que isto afeta muitas das pessoas que estão aqui a ouvir, que é o facto de quando nós estamos a escolher os nossos fornecedores, os nossos provedores, por exemplo, muitas vezes até inclusive através do próprio software que nós vamos escolher. Por exemplo, no caso das bases de dados, há uma grande maioria, porque é o líder de mercado, que normalmente opta por ir, por exemplo, para uma plataforma tipo MailChimp. E o MailChimp, de acordo com a normativa da RGPD, não é compliant, naturalmente não é compliant, o que eu quero dizer é que as bases de dados, os servidores e tudo mais estão alojados, por exemplo, nos Estados Unidos, eles não têm servidores, exatamente, portanto, é para fora da comunidade europeia, e então os dados estão a ser passados para lá. E a única forma de ser compliant é que basicamente têm de fazer aqueles contratos SCCs, Standard Clauses, que eles têm que efetuar, e depois a outra entidade, neste caso o MailChimp, tinha que assinar, ou seja, é todo um processo bastante burocrático. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, as empresas, devido à questão de quando fazem aquela prospecção de mercado, até para perceber quais é que são os valores mais interessantes, qual é o líder de mercado e tudo mais, às vezes descuram esta vertente da RGPD, que é, ok, vamos tentar ter plataformas e provedores e tudo mais em que os dados não saiam da comunidade europeia. Certo. E isso é uma atitude muito consciente, mas é da mesma forma que toda a gente sabe que está a dar os seus dados todos ao Facebook e as pessoas não... Ou seja, eu acho que o pensamento das empresas, aliás, várias pessoas me disseram isso. Eles são tão grandes, se eu tiver um problema, eles conseguem indemnizar melhor do que uma empresa nacional. E o Facebook, por exemplo, é daqueles que está a levar multas gigantes. Agora houve um recorde, foi 1 bilhão e qualquer coisa, certo? Sim. Que eles foram multados, que para eles não é nada, é de peanuts. Uma coisa que nós nos esquecemos é que esses grandes grupos, tipo Google, Facebook, etc., eles podem levar com estas multas e mesmo assim ser mais compensador para eles monetariamente, como continuar a fazer alguma... Eles faturam diariamente. Exatamente. Aquilo que eles pagaram de multa. Ora bem, exatamente. E então eu acho que é isso que eu acho que falta um bocadinho de consciência nas empresas e, neste caso, nos marketers que estão a trabalhar com o regime da RGPD, é eles também se darem conta que também passa por eles fazer um bocadinho este build-up de realmente manter a regulamentação, a privacidade, etc. Ok, já falamos dessas questões, não sei se há aqui algumas outras questões, se não vou continuar a fazer... Eu tenho uma, eu acho que é importante até para se alertar. A Ana falou na questão de quem deve aceder aos dados. Eu, por exemplo, imagino, se cá temos aqui uma boa parte das pessoas que trabalharão em departamentos de marketing, imagino lançarem uma campanha em que recolhem os dados para essa campanha. Quem são as pessoas que devem ter acesso a esses dados? Uma pessoa, a equipa inteira do departamento de marketing? Carla, pois, é boa pergunta. Lá está, isso faz parte dos tais ditos processos que o RGPD também, eles usam até um termo engraçado, mas pronto, agora não está a vir, mas
quanto menos pessoas tiverem acesso aos dados, melhor. E mesmo assim, deverá haver contratos de confidencialidade entre o trabalhador e a empresa para as tarefas respectivas. Ou seja, tudo tem que estar regulado. E o facilitismo com que nós fazemos as coisas é incrível. Muitas Sim, vezes. um dos exemplos que eu às vezes costumo colocar é, por exemplo, até dentro dos escritórios, às vezes nós não pensamos nisso, mas, por exemplo, os armários onde estão as pastas que têm as informações dos colaboradores com todos os seus contratos, a vida, ou seja, tudo isso às vezes está ali à mão de semear de qualquer pessoa que depois vá lá, tipo, pessoas que vão fazer manutenção técnica ou manutenção de limpeza ou algo assim, estão dispostos. Então, esse tipo de coisas é preciso ter esse cuidado. Temos aqui uma pergunta da Marta Amaral, que eu já agora gostava realmente de agradecer ter aqui participado, que é de bom dia. Primeiramente gostaria de agradecer à Ana Beirão e à PPM pelo esclarecimento e pela excelente apresentação. Concordo, realmente foi ótimo. A minha pergunta é a seguinte: existe algum prazo máximo para as empresas guardarem os dados ou apenas é necessário definir um prazo limite? Eu acho que não existe um prazo máximo, mas não estou segura, mas nunca ouvi falar num prazo máximo. Uma das coisas, já agora, que só dando o meu aporte, porque é uma das coisas que eu dou nas aulas, o que normalmente, ou que pelo menos está instituído dessa forma, é que o que muitas empresas colocam, e isso eu devo avisar que é completamente erróneo na questão das políticas de privacidade, é que colocam lá, por exemplo, vamos conservar os dados enquanto estiver mantido na newsletter, etc. Isso, exatamente. E então tem que haver sempre um prazo limite, nem que seja um sentido de, por exemplo, dizer que eu vou manter o registro, por exemplo, até 1 ano após a última interação que nós tivemos com a nossa base de dados. Mas tem que haver sempre um prazo limite. E há aqui um outro ponto, que é, uma coisa é aquilo que por marketing tem que ser efetuado, ou seja, também não podemos dizer que vamos manter durante 10 anos, porque tem que haver uma situação de legitimidade, ou seja, a própria CNPD nos vai perguntar, mas para que é que vocês precisam de manter isto durante E porque este é que a tempo marca... todo? Mas é esse o ponto. Exato. Às tantas se passa tanto tempo, para que é que a marca precisa? Aquele cliente não diz nada à marca, nem a marca diz nada a ele, portanto Exato. Nós só queremos trabalhar com pessoas que nos digam alguma coisa. Nem mais. Tenho aqui também uma pergunta. Em caso de acusação por parte de uma LIDE de falta de incumprimento da política da RGPD, que processos devemos iniciar no imediato? De quais os passos? Portanto, ou seja, se calhar não sei se quer que eu repita, é da Sandra Fernandes. Sim, portanto, e como é que a pessoa soube que houve uma denúncia? Como é que... Houve uma acusação, por exemplo, em caso de acusação por parte de uma LIDE de falta de incumprimento da política da RGPD, que processos devemos iniciar no imediato? Quais os passos? Há aqui 2 pontos que podem eventualmente suceder. Uma coisa é ela reclamar à própria entidade, outra coisa é reclamar à CNPD. Certo. Portanto, reclamando à própria entidade, a entidade o que tem que fazer é, como tem que ter os processos documentados, vai conseguir perceber se efetivamente houve ou não houve, como é que se diz, se cumpriu ou não cumpriu, se cumpriu ou não cumpriu o que está no RGPD, ou seja, se efetivamente a LIDE fez o registro com base num formulário que não está legal, então tem razão, não é? E aí, se não houve denúncia à CNPD, a entidade tem que tratar do assunto com a própria pessoa. Se envolveu a CNPD, aí já tudo muda de figura, não é? Exato. Há também um ponto que eu acho que é importante nós dizermos que, por exemplo, a partir do momento que nós soubemos da tal violação de dados, é obrigatório as entidades até 72 horas comunicarem à CNPD. Portanto, isso também cabe às entidades saberem que não é também por comunicarem à CNPD que imediatamente vocês estão, em que houve uma violação de dados, não é por aí que vocês vão imediatamente ter a multa, porque nada é completamente inviolável. Pode haver hacking, etc. Muitas vezes não é aplicada a multa mesmo. Exatamente. Porque há situações em que não Exato. A multa é aplicada quando se prova que efetivamente não foram montados todos os processos que se deveriam de ter montado. Exatamente.
Tenho aqui mais uma pergunta da Cláudia Barros. Bom dia, como estão? Em primeiro lugar, muito obrigada pela apresentação e disponibilidade. Uma vez que falaram de plataformas sediadas na União Europeia, que tipo de plataformas recomendam para email marketing? E uma segunda questão, um profissional freelancer de marketing que esteja a lançar no email marketing, quais os passos essenciais que deve cumprir? Imaginemos que cria um website e coloca um formulário de subscrição no newsletter para começar a enviar newsletters informativas mensalmente. Não sei se apanhou aqui o ponto todo. Ai. Vamos aqui começar na primeira. Uma vez que falaram de plataformas sediadas na UE, que tipo de plataformas recomendam para email marketing? Eu não vou recomendar nenhuma plataforma de email marketing, porque Ok. é concorrente à nossa plataforma GetBiz, que é um... Ok. No fundo, o GetBiz concentra tudo o que é plataformas de comunicação. Ok. E o Rui Nunes, se calhar, pode depois recomendar a sua. Mas pronto, aquilo que eu recomendo é que que as bases de dados sejam centralizadas, que não pensem no cliente como um canal, mas pensem no cliente como 360 graus. Há vários canais que devem de ser usados em complementaridade. E visto que nós estamos na Comunidade Europeia, que há plataformas nacionais que devem ser usadas também e que devemos fomentar o que é nacional, acho que se deve pensar sempre em Portugal primeiro. Mas pronto. Exato. Depois, a segunda parte, qual é que era? Uma segunda questão, um profissional freelancer de marketing que se esteja a lançar no email marketing, quais os passos essenciais que deve cumprir? E tem aqui um add-on que é, imaginemos que cria um website e coloca um formulário de subscrição no newsletter para começar a enviar newsletters informativas mensalmente. Certo. Eu aqui imagino que seja como é que é o processo de colocar o formulário no website para que as pessoas vão subscrevendo, ou seja, o que é que são as partes obrigatórias, digamos assim? É muito básico. O canal, que neste caso é o e-mail, ou seja, o consentimento deverá ser para a newsletter. Se efetivamente a empresa não pretende fazer comunicação para além da newsletter, não vale a pena estar a pedir para marketing em geral, se depois só vai comunicar a newsletter, e assim as pessoas ficam a saber que é só para a newsletter e que não vão receber coisas para além da newsletter. Portanto, temos a finalidade e temos o canal. É só essas duas coisas. Ok. Eu então, dando aqui... Na política de privacidade, todas as outras regras de conservação, como é que é feita a segurança dos dados. Exatamente. E conservação. Só então aqui dando o meu aporte sobre a questão das plataformas. Por exemplo, o meu sistema, nós somos completamente agnósticos em termos de plataformas, trabalhamos com todas as plataformas de email marketing existentes, desde a parte da Salesforce, da Adobe Marketing Cloud, etc. Trabalhamos com todas essas, mas o que é que eu posso aqui dar-vos de insights? Quando vocês estiverem à procura de uma plataforma, vejam precisamente quais é que são as configurações técnicas que eles têm. O que eu quero dizer é, os servidores que eles têm estão alojados aonde? Se não tiverem, por exemplo, logo aí, que comece pelo facto de que os servidores não têm uma componente europeia, por exemplo, a Amazon ou até a própria Google, nós podemos escolher quais é que são os servidores que estão a tratar os nossos dados. Portanto, pode ser servidores que estejam dentro da Comunidade Europeia, exatamente. Portanto, isso é uma coisa. Existem várias plataformas, posso-vos dizer que existem várias mesmo plataformas que são muito melhores do que a MailChimp. A MailChimp ganha em branding, ou seja, toda a gente conhece, mas em termos de funcionalidades, de preço e de características, existem várias dentro da Comunidade Europeia, com os sistemas de ISO de segurança da privacidade dos dados compliant com isso tudo. Há muitas oportunidades, realmente não vou aqui fazer comunicação delas, mas existem aqui muitas na Comunidade Europeia. Em termos de, na questão do email marketing, passos essenciais, uma das coisas que eu acho que muitas vezes se esquecem é, por exemplo, há aqui um ponto que é sendo um bocadinho mais de papista que o Papa, costumo dizer. Por exemplo, na newsletter da Sendex Mail, quando as pessoas vão registrar, e depois vocês até podem ver o exemplo, quando vão a sendexmail.com/newsletter, não é para fazer publicidade, é só para verem o exemplo que eu estou a dizer, que é, tem lá uma checkbox que pergunta se as pessoas aceitam ser rastreadas no email marketing.
Ou seja, vai para além da permissão da pessoa dar tem o consentimento, por exemplo, da política de privacidade, que é para lhe poder enviar a parte do email marketing, ou seja, as newsletters, mas eu posso fazer com que a sua digamos, a sua atividade, exatamente, que a sua atividade seja rastreada para eu depois poder criar mensagens personalizadas, ou não. Por exemplo, se a pessoa clicou, vamos imaginar, no link que dizia que ela estava interessada em RGPD, eu posso depois a seguir enviar uma newsletter muito personalizada para aquilo. Mas eu só vou poder fazer isso às pessoas que deram a autorização para eu poder ser rastreado. Isto não é uma coisa que seja obrigatória neste momento pela RGPD, contudo, é uma coisa que está a ser cada vez mais implementada a nível europeu, por várias entidades, precisamente porque já querem estar um bocadinho mais à frente e agora vem aí a nova regulamentação que é da e-privacy, que vai ser muito mais voltada para a parte do digital, e então já se estão a precaver. É um bocadinho aquilo que também já andamos a fazer, mas isso é um ponto que eu acho que era importante também ressalvar. Sim. Isto, no fundo, também temos que ter presente que isto é o início de várias etapas que a tecnologia e a evolução nos vão permitindo fazer. Ok. Temos aqui só a última pergunta que eu gostava de fazer, porque acho que era só importante ressalvar isso e depois já acho que terminamos se não houver mais nenhuma questão. Há aqui um ponto que a Ana referiu e eu acho muito bem que se reforce isso cada vez mais, que é a parte dos dados centralizados. O que eu quero dizer é quase como naquela vertente que hoje em dia se fala, que é do Zero Party Data, que é basicamente os dados estão do lado da marca. Eu acho isso extremamente importante, aliás, estratégico desde há muitos anos. Nós estávamos a basear-nos muito em aquilo que era third party data, porque nos poupava imenso trabalho e tudo mais, porque confiávamos naquilo que estava nos dados, por exemplo, do Facebook, Google, etc. Hoje em dia, nós devemos, até na questão do e-mail, por exemplo, as bases de dados deveriam estar sempre num servidor próprio da empresa, quase como se fosse um CDP, e depois então estar a ser partilhado com as plataformas, conforme a Ana estava a mencionar, com os diversos canais. Mas só para fazer os próprios envios e tudo mais. Mas os dados tem que ser considerado como um ativo da marca. Exatamente. As marcas não podem estar a entregar as coisas e pensarem que toda a vida vão beneficiar de um alojamento gratuito. Exatamente. E que no fundo estão sempre de pagar para poder chegar a eles. Claro, exatamente. Ok. Acha que isso, por exemplo, é uma coisa que a maior parte das marcas tem de, para já, conhecimento e, segundo, recursos para conseguirem fazer? Eu acho que não há muita atenção sobre isso. Eu tenho uma experiência ao longo da minha vida que trabalhei sempre muito com a parte tecnológica e do marketing. Sim. E dei comigo muitas vezes a fazer de intérprete. Certo. Entre dois departamentos da mesma empresa. Então, a situação é que o marketing não consegue compreender a linguagem da tecnologia e a tecnologia está nem aí para perceber a linguagem do marketing. E coisas que para nós são tão básicas, porque todos os dias trabalhamos com elas, são um bicho de sete cabeças, tanto para um lado como para o outro. E isso faz com que muitas vezes o marketing até tenha alguma relutância. Eu ouço muitas vezes, eu não quero saber nada disso, isso é leis, é lá para os advogados, ou eu não quero saber nada disso, que isso é bits e bytes e é para os informáticos. E nós hoje em dia cada vez vimos mais engenheiros de data science ou equipas multidisciplinares exatamente para tentar ultrapassar essas situações. E o marketing às vezes está muito pouco sensível a isso. Ou seja, como o budget é curto, é mais fácil entregar a entidades, a big entidades que vão toda a vida tratar bem das nossas coisas, o que não é assim. Exato. Não é assim. E nós vimos na pandemia a vantagem que foi para as empresas que conseguiam lidar diretamente com os seus clientes através dos meios digitais. Nem mais. Acho que foi um bom exemplo. É uma grande vantagem para muita gente. E, portanto, temos que pensar que o ativo é grande e que o devemos tratar bem. Pronto.
com qualidade, seguindo as regras. Ok, acho que Eu desde ainda já coloco lhe mais uma, agradeço. Ana. Então vá. Não deixa a Então Ana vá. fugir, tem mais uma questão. Ana, em caso de ataque, e a Ana falou aí que Portugal é um dos países com mais ataques informáticos, Violações, sim. não é? Para além de a empresa comunicar nas 72 horas automaticamente à CNPD, deve informar também as pessoas que estão registadas nas suas bases de dados sobre esse ataque? Deve informar e deve ir informando. Dos passos do que é que se está a passar. Exatamente. Porque muitas temos vezes, também algum prazo para o fazer? eu acho que poderá também ser as tais ditas 72 horas. Eu diria que deve ser dentro do mesma janela. Eu lembro-me, por exemplo, na TAP, quando eles foram atacados, eles mandaram uma informação, as pessoas ficaram completamente baralhadas. As pessoas não perceberam nada do que é que... Eu nem recebi informação, por isso eu estar a colocar esta questão, porque eu acho que isso falha, é uma das coisas que falha, principalmente em grandes empresas, como é o caso de uma TAP, que tem uma base de dados enorme, não é? E não faz sentido, nesse caso, eu, por exemplo, eu não recebi informação e acredito que se calhar mais pessoas como eu, e eu sei que isso é uma das coisas que é obrigatória. Claro, porque aquilo que eles deveriam ter feito era, primeiro, se os dados estivessem encriptados, o que eles deveriam ter informado era nós fomos atacados, não se preocupem, os nossos dados estão encriptados, vocês não vão ser violados. Primeira coisa. Segunda, só parte da base de dados é que foi atacada. E eles só mandaram informação à parte da base de dados que foi atacada, ou pelo menos a alguma parte da parte. E não mandaram a toda a gente. Porque podiam ter perfeitamente dito, nós fomos atacados, mas os vossos dados não foram atacados. Ou os vossos dados foram atacados e a gente está a fazer isto assim, não é? Pronto, pelo menos foi aquilo que eu entendi desse processo. E pronto, não custa nada informar. Sim. Faz parte da cultura da empresa, não é? Nós vimos os aeroportos cheios de gente com falta de informação. Exato. Existe um website que eu agora coloquei aqui nos comentários que se chama de Have I Been Found? Basicamente é de um website internacional que, se nós colocarmos o nosso endereço pessoal ou algo assim, ele detecta se os nossos dados, entretanto, já foram descobertos publicamente em algumas quebras de segurança internacionais. E uma delas, por exemplo, que eu lá tenho é da TAP. E aparece lá todos os dados que foram libertados do meu lado, ou seja, desde a questão dos meus dados pessoais, nomeadamente endereços, se eu tenho filhos ou não tenho, uma coisa assim desse género. Pois, exatamente. E então, inclusive as línguas que eu falo, ou seja, todas essas coisas, de certa forma, é importante que nós soubéssemos para depois nós podermos tomar alguma iniciativa, nem que seja tipo mudar alguns dados, mudar senhas, coisas assim, que devemos fazer. Ou seja, eu acho que essencialmente a postura deve de ser, quando nós partilhamos os nossos dados, quando nos registramos em alguma situação, é porque queremos receber informação. Exato. E se queremos receber é porque temos ali alguma afinidade. E, portanto, devemos ter a consciência que aqueles dados são nossos e estamos a cedê-los. E, portanto, se partirmos sempre deste princípio, acho que ganhamos consciência de que, efetivamente, devemos de cuidar deles e também começamos a ler as letras mais pequeninas com mais atenção. Exatamente. Bom, não sei se há mais algumas questões. Vamos ver o Paulo. O Paulo. Diz que salienta a importância, Paulo Cabral salienta a importância da formação interna nas empresas relativamente ao RGPD. É verdade. Exato. E é uma das coisas que nós perguntamos no questionário. Agradecemos que também participe, se faz favor. Exato. É uma das coisas que nós gostávamos de ver, era até que ponto é que as empresas estão a fazer a formação interna. Bom dia a todos. Bom dia. Eu posso fazer dar uma pequena ideia do que aconteceu na nossa empresa. Eu sou o responsável de marketing da minha empresa e quando surgiu a questão em 2018, o alvoroço todo que existiu à volta do RGPD, tínhamos de saber o que é que ia acontecer, o que é que estava a passar, havia mails para enviar para toda a gente, o que é que se havia de fazer. E aqui vou levantar outra questão, que é outra pequena bombita aqui. Eu sou o diretor de marketing, mas também sou o responsável de proteção de dados, o EPD.
Pois. Ou seja, na altura nós decidimos tirar um curso, ou fazer que alguém tirasse um curso relativamente ao RGPD. E propuseram que fosse eu a tirar o curso, porque eu achei que era importantíssimo internamente alguém estar, embora nós não sejamos obrigados a ter EPD, mas como temos mais de 50 funcionários, era importante ter. E aí, para mim, mesmo como responsável de marketing, que tenho objetivos claros de venda comerciais, Claro. o que eu quero é dados, o que eu preciso é Exato. dados, Sim. mas também acho que é importante as empresas passarem uma questão de responsabilidade perante os outros, perante os consumidores e perante as outras empresas. Para mim era importantíssimo isso, e quando fui tirar o curso, levantava-se a questão, então, mas está aqui um responsável de marketing a tirar o curso de RGPD. O que é isto? O que é que está aqui a passar? Mas, na verdade, eu acho que é importante as duas coisas. Primeiro, esta tua apresentação da Ana Beirão passou um pouco a formação, em termos muito genéricos, do que é o RGPD para os responsáveis de marketing. Eu presenciei, e foi um curso extenso, e que me permitiu a mim também ter uma consciência mais alargada daquilo que nós podemos, em termos de marketing, fazer ou não fazer. Voltando à questão que eu coloquei da formação, o que aconteceu na altura foi, pré-pandemia, foi que eu propus internamente fazer a formação a todos os nossos funcionários, tanto nas várias delegações que eu tive, e foi importantíssimo. Importantíssimo porque o desconhecimento era muito, muito grande, e a partir daquele momento as pessoas tiveram uma consciência do que podem ou não podem partilhar. É claro que nem toda a gente depois faz o trabalho que deve fazer, mas há uma consciencialização do RGPD. Pronto, eu só queria deixar esta questão porque achei importante a questão da formação interna, porque as pessoas não têm noção o que é os dados. Inclusive, por exemplo, nas feiras, nos eventos, nós temos formulários que as pessoas, quando são contactadas ou quando vêm ter connosco fisicamente, preenchem esse formulário e depois assinam a questão da proteção de dados. Fazemos isso com em todos os eventos que vamos, em todas as feiras que executamos. Pronto, era só uma sugestão. Sim, mas já agora acrescento formação e reciclagem. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Exatamente, já passaram uns tempinhos, agora eu também já passaram 5 anos. Uma reciclagem. Exato. Que está a passar, porque as pessoas esquecem-se, não é? Eu acho que claro, e há pessoas novas. E exatamente. E não apenas a reciclagem das pessoas, mas também as normativas foram sendo alteradas ao longo do tempo. Claro que sim. Por exemplo, na questão da RGPD, houve uma série de alterações. A última, por exemplo, tinha a ver com a sua adoção, por exemplo, em Portugal, tem algumas diferenças em relação a outros países. Nomeadamente a questão das multas e tudo foi modificado um bocadinho para se adequar à nossa Constituição, porque não podia passar logo de 0 a 80, que é uma coisa que na nossa Constituição não dá para ser logo ao 0 ou a multa máxima, tem que haver fasquias de responsabilidade e, portanto, esse tipo de coisas só foram sendo incluídas depois do lançamento da RGPD, passado uns bons anos. Portanto, há sempre coisas que vão sendo colocadas. E a Comissão Nacional de Proteção dos Dados também vai emitindo umas notas. Desculpe, diga. Ia dizer reciclagem para os funcionários, para os colaboradores, como para nós. Claro. Nós temos de estar, sem embora dúvida. o trabalho seja muito, mas temos de estar sempre atentos a essas questões. Atualizados, no mínimo. Exato. E eu vou aqui, se calhar, frisar mais uma coisa que não sei se retiveram essa informação. Atenção, ao contratarem novas pessoas, já não me lembro se foi o Rui, se foi a Ana que mencionou isso, devem assinar logo uma declaração de confidencialidade dos dados com que vão trabalhar. Isso é importantíssimo. Eu acho que a maior parte das empresas não o faz. Não há tempo. Às não há tempo. Se isso já estiver incluído no próprio contrato, exatamente. O contrato de trabalho já tem apenso a declaração. Nós fizemos uma adenda, quando fizemos a formação, fizemos uma adenda ao contrato de trabalho, aquela adenda que é por causa dessa questão que está, eu peço desculpa, diz-me informações Carla Jorge. Exatamente, fizemos uma adenda aos contratos
relativamente à questão da O problema é que, RGPD. entretanto, vão entrando pessoas Vai novas entrando pessoas, vão saindo pessoas, não se consegue depois Claro. juntar toda a gente, mas tenta-se. e o ideal é incluir-se logo nos contratos, porque assim não há Exatamente. esquecimento. Claramente. Sim, sim. Bom, acho que já ficamos então aqui por hoje. Desde já agradeço à Ana. Até daqui a 5 anos. Exatamente, exatamente. Não. E a todos os que participaram, inclusive à Carla, Obrigada. obviamente, também por estar aqui a nos receber e também nos orientar neste do webinar. E eu espero que voltem num próximo webinar sobre esta circunstância e depois também isto vai ser disponibilizado, como a Carla mencionou, Exatamente. mais à frente. Muito obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigada Bom também dia. da nossa Obrigado, parte. bom dia. Obrigada, Muito resto um bom obrigada e dia. Deus, obrigado. Bom dia. Deus. Não.